Todos bem-vindos, amigos que estão aqui sempre sintonizados com o nosso exercício da Léxio Divina. Estamos aqui para juntos nos preparar para o próximo domingo, solenidade da Santíssima Trindade. Nós, com a solenidade de Pentecostes, no domingo passado, encerramos o tempo pascal. E a partir da segunda-feira após Pentecostes, retomamos o tempo litúrgico comum. Então, apesar de nesse domingo celebrarmos Santíssima Trindade, nós estamos agora no tempo comum, na 11ª semana do tempo comum, iniciando daqui para frente. O tempo comum não inicia agora depois da Páscoa, ele continua depois da Páscoa. O tempo comum, ele começa lá depois do Natal, mês de janeiro mais ou menos, né? Quando termina o tempo do Natal, começamos o tempo comum, com a festa do batismo. E esse tempo comum, ele é interrompido pela Quaresma e Páscoa, porque com essas celebrações nós nos dirigimos aí às festas pascais, e o tempo comum é interrompido. E agora, final do tempo da Páscoa, o tempo comum ele é retomado, ele continua. Então não são dois tempos comuns, é o mesmo tempo comum dividido em duas partes. Uma depois do Natal, depois aqui interrompida pela Quaresma e Páscoa, e agora continua a segunda parte depois da Páscoa. A tonalidade do tempo comum é olhar para a vida cotidiana de Jesus, o comum da vida de Jesus. Por isso que as leituras, os evangelhos, especialmente desses domingos do tempo comum, vão falar do chamado dos primeiros apóstolos, as parábolas, as viagens de Jesus, o caminho de Jesus rumo à paixão, a Jerusalém, as cidades por onde ele passa, curas, milagres, prodígios, anúncio do evangelho, anúncio do reino de Deus, a missão pública de Jesus que passa por todas essas cidades, por todos esses lugares, sempre fazendo o bem. Vamos assim então celebrar esta solenidade da Santíssima Trindade, que está dentro do tempo comum, e olhar para o grande mistério do amor de Deus por nós. Lembremos que logo após a solenidade da Santíssima Trindade, na segunda quinta-feira seguinte, Corpus Christi, e na segunda sexta-feira depois de Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. Então são festas do Senhor que estão dentro do tempo comum aqui no mês de junho. Santíssima Trindade, Corpus Christi e Sagrado Coração de Jesus. Passemos ao nosso exercício com o primeiro passo da leitura. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo, em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura belíssima. Cuidemos aqui porque esse livro, os Provérbios, ele tem um gênero literário distinto, um gênero literário muito próprio. Geralmente, uma citação do livro dos Provérbios é como se fosse um poema literário, né? É um poema assim bem construído, bem coeso. Então nós devemos proclamar essa leitura com esse tom, com essa tonalidade de poesia. O livro dos Provérbios, ele é assim, ele foi feito assim e precisa ser proclamado assim também.
Cuidemos aqui com algumas expressões de que fala essa leitura. Por exemplo, primícia, com acento no primeiro i, possuiu, abismos, mananciais das águas, vestígios, abóbada. Então cuidado, não é abóboda, né? A gente precisa pensar bem na palavra, ensaiar bem ela para ela sair bem na hora da proclamação. Abóbada. Então pensemos cada pedaço dela para a gente pronunciar bem. A abóbada dos abismos, né? Ou seja, o grande arco, né? O céu, ou a cobertura sobre a terra, né? Aqui, claro, uma literatura aqui bem poética sobre a criação do mundo, né? Depois, ultrapassassem bordas, alegrando-me, superfície, né? Então são outras palavras aqui um pouco mais tranquilas. Depois aqui tem uma frase que está entre um travessão e outro, né? Dizendo assim: quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Então ali ele abre um espaço no meio para uma explicação da frase anterior. Então cuidemos com essa expressão. Aqui sabemos que a leitura está falando da sabedoria. Em cada momento da criação do mundo, desde o início, a sabedoria estava presente junto com Deus Pai para criar as coisas. Sabemos que quem estava desde o princípio existindo junto de Deus na criação, quem é essa sabedoria? É o Verbo encarnado, é Jesus. A sabedoria de Deus que está presente construindo todas as coisas deste mundo. Salmo responsorial, Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Este salmo é a primeira estrofe, uma estrofe irregular, então com mais de 4 versos, como estamos acostumados, e também com texto cortado, né? Então a gente precisa cuidar na entonação de cada frase da estrofe, porque nós devemos fazer a pausa aonde a frase termina no lecionário. Então o lecionário, as frases estão uma abaixo da outra, só que a gente vai perceber que tem 2 frases que estão cortadas, mas que formam uma só. Então a gente não pode ler ela inteiro num fôlego só. Nós precisamos parar o nosso fôlego quando termina aquela linha. E aí depois retoma o fôlego para a próxima linha, e fôlego para a próxima, e fôlego para a próxima. Talvez a frase vai ficar aparentemente cortada no sentido, mas é assim que a gente proclama o salmo. Por exemplo, como diz ali na primeira estrofe, um exemplo muito claro disso. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho? Então percebam que é uma frase só,
só que na estrofe sálmica ela está separada em 3 frases diferentes. E nós precisamos então fazer aquela entonação de salmo que pede essa leitura. Para quem for cantar o salmo, também observe essa recomendação, né, da divisão por frases que o salmo faz em cada estrofe. E relembrando também, nessa primeira estrofe, ela termina com uma pergunta. Então precisamos também fazer a entonação da interrogação. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita leitura de São Paulo, de algum modo com a presença aqui do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que aqui dizendo São Paulo foi derramado em nossos corações. Por isso nós podemos ter uma fé firme, inabalável, como a fé na Santíssima Trindade, que celebramos nesse domingo. Cuidemos com algumas palavras aqui dessa leitura. Justificados, mediação, gloriamos, então uma conjugação diversa, diferente, tribulações, tribulação, constância, ou seja, algo que é contínuo, né, que está sempre firme, inabalável, virtude provada, não decepciona, corações, né? Então expressões aqui um pouco mais fáceis. E o Evangelho retirado do capítulo 16 de São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um texto do Evangelho um pouco mais complexo, mas que fala sobre a relação da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não têm segredos, não têm reservas. Eles amam-se plenamente e mutuamente. Percebemos que o mundo inteiro está repleto e cheio da presença da Santíssima Trindade, porque o livro dos Provérbios nos diz que a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a sabedoria da Trindade está presente desde a criação do mundo nas coisas criadas. São Paulo, na segunda leitura, diz: a presença da Santíssima Trindade está em cada ser humano, que recebeu no batismo, na crisma, em cada Eucaristia, a presença transformadora do Espírito Santo, derramado sobre nós. Bonita essa imagem, o Espírito que é derramado. Quando alguém recebe uma água derramada na cabeça, se banha totalmente daquela água. Assim também o Espírito é derramado sobre o mundo inteiro. Que para a nossa meditação possamos olhar a presença da Santíssima Trindade, o Pai que cria e recria as coisas, o Filho que conduz tudo para a felicidade plena, a salvação, e o Espírito Santo que anima, que impulsiona. Essas 3 virtudes da Santíssima Trindade estão presentes em todas as coisas e também em nossa vida. Que nós possamos ter consciência de que somos pessoas, templos sacrários da Santíssima Trindade. Em nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nós deve agir o Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que anima. Sejamos pessoas que criam coisas boas e ambientes bons por onde a gente passa. Sejamos pessoas que são inspiradas no Filho,
que salvam, que ajudam a reconstruir coisas boas, situações positivas em nossa vida. E sejamos pessoas imbuídas também da terceira pessoa, o Espírito Santo, que continua animando e levando para frente os bons propósitos de nossa vida, da sociedade, da nossa igreja, da nossa comunidade. Sejamos pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada prece. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. Alimentai vossa igreja com vossa sabedoria e verdade, e assim ela anuncie com ardor missionário e profeticamente o evangelho da salvação. Rezemos. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. Ajudai nossa comunidade a ter a coragem da fé e a força da caridade na solidariedade fraterna junto dos mais abandonados e sofredores. Rezemos. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. Inspirai os líderes da sociedade e da Igreja, para que busquem a sabedoria divina em suas decisões e assim seja estabelecida a justiça em todos os povos e todas as nações. Rezemos. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. Tocai em nosso coração e ajudai-nos a viver com simplicidade, em comunhão de amor com os irmãos e convosco. Rezemos. Trindade Santa, fazei-nos viver em vosso amor. E vamos contemplar esse bonito mistério da Santíssima Trindade. Por mais que tentemos entender o que é a Santíssima Trindade, nós não conseguimos totalmente. Vamos assim então parar um instante, silenciar o nosso coração durante a semana e meditar, pensar, contemplar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sem buscar uma explicação racional e lógica, mas vamos deixar que a Santíssima Trindade tome conta do nosso ser e que nós possamos contemplar quais situações da nossa vida nós nos assemelhamos a Deus Pai, Criador de coisas boas. Quais situações nos assemelhamos ao Deus Filho, que salva, que redime, que reconstrói, que refaz aquilo que não está ainda totalmente salvo ou bem feito. E em que situações nos assemelhamos ao Espírito Santo, que anima, que ajuda, que reergue, que reconstrói, que leva para frente, que traz uma palavra boa, que traz um sentimento de vida e de alegria. Sejamos cristãos trinitários, cristãos que criam, que salvam e que alegrem o ambiente onde nós passemos, onde nós estamos. Com muita fé, celebremos a solenidade da Santíssima Trindade.